Falar sobre carga elétrica, eletrização dos corpos e corrente elétrica. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 9, questão 1 a questão 17. Esse conteúdo está no capítulo 4 da apostila, página 14, 15 e 16. Então, a gente começa a falar sobre eletricidade, né? Podemos dizer assim. E aí, gente, não é difícil, é simples, mas a gente precisa botar uma coisa na nossa cabeça que é bem complicado da gente conseguir entender, né? Vamos lá que a gente vai tentar explicar isso durante a aula. Vamos primeiro entender, né, o que é carga elétrica, né? Como é que a gente entende o que é carga elétrica? Vamos voltar lá na matéria, né? O que é matéria? A matéria a gente sabe que é constituída de átomos. E os átomos são constituídos por três substâncias. Quais são elas? Ou seja, prótons, nêutrons e elétrons, tá? Então, matéria é constituída de átomos e os átomos são constituídos sempre por prótons, nêutrons e elétrons, beleza? E aí, galera, a gente precisa entender o formato básico de um átomo, tá? A gente ainda vai discutir muito sobre essas teorias do formato do átomo. Mas o formato básico é que o átomo apresenta um núcleo e esse núcleo ele vai ser constituído por prótons e nêutrons, tá? Os prótons, ele é a parte positiva, tá, do átomo. O nêutron, o nome já diz, é neutro, tá? E aí, em volta do núcleo, eu vou ter os elétrons formados, podemos dizer, em órbitas, tá? E os elétrons são a parte negativa do átomo. Então vamos lá. Eu tenho o átomo, que é formado por um núcleo, e esse núcleo vai ser constituído pela parte positiva, ou seja, pelos prótons, e pela parte neutra, os nêutrons. E em volta do núcleo eu vou ter as órbitas, que vão ser distribuídos os elétrons, as partes negativas do átomo, beleza? Então, elétron negativo, próton positivo, neutro, neutro, ok? Beleza. E aí, o que é carga elétrica? Essa distribuição de elétrons em órbitas é que vai ser a carga elétrica. Mas, professor, os elétrons não são negativos? Como que eles são a carga elétrica? Não deveria ser os prótons? É aí que está a questão que vocês precisam entender. Vamos lá. O que vai determinar carga elétrica é basicamente a quantidade de elétrons distribuída nas órbitas, beleza? E aí, a gente precisa entender que quando um corpo ganha elétron, ele fica negativo, porque elétron tem carga negativa. Então, um corpo ao receber elétron, ele vai ficar negativo. Não é porque ele está recebendo que ele fica positivo. E é isso que vocês confundem. Ao receber elétron, eu fico negativo. Ao doar elétron, eu perco energia, ou seja, eu fico positivo. Conseguiram compreender isso? Porque a gente, relacionado à carga elétrica, a gente doa e recebe elétrons e não prótons, que é positivo. Entenderam? Então, quando a gente doa elétrons, a gente fica positivo. Quando a gente recebe elétrons, a gente fica negativo. Beleza? E isso é carga elétrica. É essa distribuição dos elétrons em órbitas em torno do núcleo do átomo. E esse núcleo é constituído pelos prótons e pelos nêutrons. Beleza? Vamos lá. E o que é eletrização dos corpos, né? É basicamente o que a gente estava falando agora. A doação e o recebimento dos elétrons, né? É quando a gente tem a transferência de cargas elétricas entre os corpos. E o que significa transferência de carga elétrica? Transferência de elétrons, sempre, nunca de prótons. Beleza? E aí nós temos três tipos básicos de transferências de cargas elétricas, ou seja, três tipos básicos de eletrização dos corpos. O primeiro é o atrito, a eletrização por atrito. O que vem a ser a eletrização por atrito? É quando eu pego dois corpos e faço atrito entre eles. O que é atrito? É quando um tem o atrito com o outro, um esfrega no outro. Quando, por exemplo, essas duas canetas entram em atrito. Isso faz com que uma caneta passe
carga elétrica para outra, ou seja, passe elétrons para outra. Qual que vai passar elétron para qual? A que tem mais carga elétrica vai passar para a que tem menos carga elétrica, ou seja, a que tem mais elétrons vai passar para a que tem menos elétrons. Logo, se a vermelha passa elétrons para azul, a vermelha vai ficar positiva e a azul que recebeu os elétrons vai ficar negativa, porque elétron é negativo. Se recebe elétron, fica negativo. Se doa elétron, fica positivo. Beleza? Não confundam isso. Segundo tipo de eletrização dos corpos é o tipo por contato, tá? É quando, basicamente, né, a gente sempre, obrigatoriamente, um dos corpos vai ter que estar com corrente elétrica, ou seja, vai ter que estar com carga elétrica positiva. E aí basta que a gente tenha contato entre os corpos para que ocorra essa transferência de elétrons. Não precisa de atrito, basta que tenha o contato para que esses elétrons sejam transferidos de um corpo para o outro, e aí o que doa fica positivo e o que recebe os elétrons fica negativo, beleza? E por último é a transferência por indução. E aí, gente, essa por indução, ela é bem caracterizada, ela é bem típica por não precisar, tá? Não necessitar de contato físico. É quando eu tenho dois corpos, tá? E sem contato físico, um consegue doar elétrons para o outro. Aí a gente diz que está ocorrendo eletrização dos corpos por indução. E aí tem que ser induzido por alguma, digamos, mecanismo externo, tá? E aí é o mesmo processo. O que doa elétrons vai ficar positivo e o que recebe os elétrons vai ficar negativo, ok? E para finalizar, vamos saber o que é corrente elétrica, porque carga elétrica a gente já viu que é a quantidade de elétrons que vai estar disposto nas órbitas em volta do núcleo. Porém, corrente elétrica, tá? Não é isso. Corrente elétrica é o fluxo, tá? É o fluxo de, que a gente pode dizer de partículas que vão estar dentro de um corpo sendo transportado ou deslocado, tá? Ou seja, é o fluxo, né, de partículas elétricas que vão estar se deslocando dentro do mesmo corpo. Então esse fluxo de corrente elétrica dentro do mesmo corpo chama-se de corrente elétrica. Então quando eu digo que a corrente elétrica de determinado aparelho eletrônico é X, eu estou dizendo o quê? Que aquele fluxo de corrente elétrica dentro daquele aparelho eletrônico. Não tem uma transferência de um aparelho para o outro, de um corpo para o outro. É o fluxo dentro do mesmo corpo, beleza? Então quando eu tenho fluxo de partículas, tá? Ou seja, o fluxo de carga elétrica dentro de um mesmo corpo, deslocamento dentro do mesmo corpo, eu tenho o quê? Eu tenho corrente elétrica, tá? Então, carga elétrica é a disposição de elétrons em órbitas em volta do núcleo e corrente elétrica é o fluxo de carga elétrica dentro do mesmo corpo, tá? E aí, uma curiosidade é que a unidade de medida, né, da SI para corrente elétrica é amperes. E vocês já devem ter ouvido falar, quantos amperes são esse aparelho? Essa tomada são de quantos amperes? 10 amperes, 20 amperes? E aí isso é uma coisa bem natural, bem comum hoje em dia nas residências, tá? Sabendo disso, gente, fica aqui o nosso pedido da atividade devolutiva número 3, relacionado ao capítulo 4. Eu quero que vocês caracterizem detalhadamente para mim o que é carga elétrica, eletrização dos corpos e corrente elétrica, ok? Fico aguardando, muito obrigado, até a próxima.